Eu vou ensinar você. Quer aprender a fazer um cimento queimado com um leve brilho? Não pule este vídeo, você vai fazer este trabalho igual como eu. Isto é uma placa, eu já amassei, eu já passei uma massa acrílica, eu já passei uma lixa para ficar o mais liso possível. Porque se não tiver o mais liso, o mais macio possível, você vai gastar mais cimento queimado. Eu estou a aplicar como sendo numa parede. Para aplicar cimento queimado no piso, nem todas as marcas de cimento queimado são próprias para aplicar em piso. Tem marcas de cimento queimado que é só para paredes e tem outras marcas que já está preparado que é para parede e para piso. Eu tenho que dar estas explicações para você. Agora vamos ao trabalho. A primeira de mão é de qualquer jeito, é só para cobrir mesmo o fundo. Qualquer marca de cimento queimado faz o trabalho que eu vou fazer para ensinar a você. Só a primeira de mão já está a aparecer manchas, vê? Ó. O bom do cimento queimado, seja qual for a marca, você passou e se ainda está mole, e passa de novo e ele empelota, esse cimento queimado eu não gosto, nem trabalho com esse cimento queimado, seja qual for a marca. Este aqui é bom, porque eu passei e ó, eu passo por cima de novo, até posso fazer assim, pessoal. E não empelota, não cria aquelas pelotas. Este é bom, não falando de marcas. Agora, se você estiver a fazer um cimento queimado e qualquer coisa você vai passar por cima e ele já empelota, para mim não presta. Para você pode ser bom. Para mim esse cimento queimado não presta, não é bom. Passei a primeira de mão. Eu vou falar outro segredo para você. Esta marca de desempanadeira não está a pagar nada para mim. Nem uma desempanadeira me deu, nem nada me paga de publicidade. Mas eu vou falar. É marca Tigre. É a desempanadeira mais barata que eu encontro no Brasil. Preço mais barato. E olha o que ela faz. Igual àquelas que custam muito dinheiro. Eu trabalho com produtos de qualidade, não importa o preço. Tem outros produtos que eu trabalho no meu canal que as pessoas falam que é produto caro, mas resolve o seu problema, é produto bom. E aqui eu estou a mostrar uma desempanadeira que eu já tenho comigo há 3 anos, ela até já está assim meio torta. Não tive que lixar, tem pessoas que falam que algumas desempanadeiras têm que lixar porque elas deixam riscos, deixam rebarbas, não sei nem explicar bem. Esta aqui você compra e já usa ela, tenho ela há 3 anos. Você passou a primeira de mão, faz assim, ó, bem devagar. Com uma desempanadeira das mais baratas que tem para você comprar. Você faz este trabalho. Agora vamos à segunda de mão, pessoal. A primeira de mão foi de qualquer jeito. Agora nós inventa, ó. Nós pode fazer assim e depois assim. Pode fazer assim e depois assim. Cruzar. Este jeito que me ensinou foi o meu amigo Johan, que eu tenho como um grande profissional. E outro meu professor que me ensinou a fazer efeito cimento queimado se chama Edson Costa, a quem eu devo muito alguns ensinamentos ao Edson Costa. O Edson Costa faz de um jeito, faz assim, aqui uma mancha e aqui outra, deixa assim separadas, sabe? E depois vem juntar, faz de outro jeito, cada um tem o seu jeito de fazer o mesmo trabalho, que ele chama de pintura vaca malhada. Mas os dois, para mim, são os maiores profissionais do Brasil a fazer cimento queimado. Edson Costa e Johan, meus amigos e meus professores, a quem deixo o meu abraço e o meu muito obrigado.
Vê-se que eu coloco e raspo, tiro praticamente tudo. Ó. Até posso deixar assim, pessoal. Ó. Depois vem raspando, tiro tudo. Ninguém aplica cimento queimado do mesmo jeito, por isso as manchas umas ficam de um jeito e outras ficam de outro. Mas o que eu quero mostrar para você é que você consegue fazer a ver estes vídeos. Sim. Só assim já estava bom, mas vamos dar a terceira de mão. Vamos lá, pessoal. Ó. Agora vou fazer quase como fiz a primeira de mão. Só para cobrir. Vou dar aqui uma explicação. Cimento queimado normalmente é feito assim. Esta cor é mais escura, tem outras cores, né? Mas normalmente é feito assim para ficar fosco. Mas tem muita gente que quer com brilho. Então eu vou fazer algo aqui para ele ficar com brilho. Poderia ser, como faz também o efeito mármore, poderia ser dado o brilho com desempanadeira. Mas com desempanadeira eu andava aqui muitas horas para fazer este trabalho. Eu vou trabalhar como sendo a fazer um efeito mármore com uma politriz, a lixar com uma lixadeira, com uma politriz. Mas o que é que acontece? Eu vou usar, primeiramente, que já tenho aqui colocada na lixadeira, esta lixa 400, que pode ser esta marca ou esta marca, qualquer marca. 400 é 400, o 400 é o número do grãozinho, dos buraquinhos da lixa. Depois eu vou fazer com outras lixas, para dar o brilho, vai até a 3000, pelo menos. Então eu vou fazer com 400, depois com 600, depois eu vou passando para outras lixas. O que é que acontece? Como eu não tenho lixadeira com aspirador, eu não posso fazer este trabalho dentro de casa com politriz, porque senão faz muito pó. Então eu vou ter que fazer este trabalho lá fora, numa parede que eu tenho na rua. Até à lixa 600, ela sempre vai fazer pó. A partir do 600, você pode vir com politriz, com a lixa 800, com 1000, com qualquer uma outra, que já não faz pó. Então eu depois venho passar para dentro de casa. A lixa já está colocada aqui, ó. Eu tenho colocado aqui isto tudo aqui já preparado. Eu estou a dar a explicação, porque eu tenho que estar a falar aqui dentro de casa, que na rua sempre tem muito barulho. Eu estou a dar a explicação como eu vou fazer e depois eu lá fora vou trabalhar sem falar, só a mostrar o trabalho. E depois volto cá para dentro. Só não liguei, foi a politriz para você ver, né? Mas ó, é isso. Normalmente trabalho com uma velocidade moderada, não muito acelerada, nem muito lenta. Uma velocidade mais ou menos aqui no 3, que é o que eu vou trabalhar aqui. Eu vou só fazer aqui a pequena demonstração como eu farei, assim. Mas nem estou a tocar na placa, porque eu não quero fazer pó, porque eu não tenho aspirador de pó. Quem tem hipótese de comprar um aspirador de pó, fica muito fácil fazer este trabalho. Se não, o que é que acontece? Se você for fazer um trabalho deste na casa de um cliente para não fazer muita poeira, até às 600, você vem lixando com lixa assim com a mão. Com a mão e o pó cai no chão. É coisas bem interessantes, não é? Agora vou passar um pano úmido para tirar todo o pó e sempre que troque de lixa, passa um pano úmido para tirar o pó do trabalho anterior. Agora vamos passar à lixa 600, como está a ver na imagem. E o trabalho é igual. Passamos a lixa e depois voltamos a tirar o pó para seguir em frente. Aqui pessoal, aqui vamos lixar com o 1000 da Abranet da Mirka.
A 600 e 800 também era da Mirka. E agora vamos passar para a Abralon, a 1000 também, mas é uma lixa de fino acabamento. Já é para dar o brilho. E você veja o brilho que já vai aparecer depois desta lixa, que é as chamadas de fino acabamento. Trabalho muito fácil, pessoal. Lembrando que o cimento queimado original é fosco, sem brilho e sem lixas, é aplicado para ficar fosco, mas muita gente gosta assim, então eu quero mostrar como se faz. Vamos lá, pessoal, agora vamos passar esta lixa, esta da Abralon, ó. Vamos lá. Nunca vai ter o brilho do efeito mármore, porque a massa do efeito mármore é própria para fazer efeito mármore, né? Então o cimento queimado nunca pode ter esse brilho. Mas o que eu quero aqui mostrar é algo diferente. Agora você pode passar uma cera ou pode passar uma resina. Então eu vou passar aqui uma resina e depois de pronto este mesmo trabalho pode ficar nas paredes no exterior. Pode pegar sol e chuva com a resina que eu vou aplicar aqui. Depois eu venho mostrar depois de pronto. Você viu como é fácil fazer este trabalho? Se você achar que eu mereço, deixa aquele like e se ainda não é inscrito ou inscrita, faça a sua inscrição, que será muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Se você quiser que este trabalho fique mais resistente, aplique uma resina à base de água, é o que eu indico para você. Qual marca? Vá na internet, veja os preços e compre a resina mais barata, que faz igual àquelas resinas muito caras. Quem está a falar e sabe o que está a falar para você é o José Sardinha Portuga. Compra resinas mais baratas, que faz precisamente a mesma coisa das resinas mais caras. E já agora eu vou pedir você escrever de onde é que está a ver eu e os meus trabalhos. Qual é a sua cidade ou o seu país? Deixo o meu abraço para você.